Então, meus queridos alunos, vamos para mais uma questão aqui do livro de matemática, né, do primeiro ano do ensino médio, e é a questão 10, né, do conteúdo funções, tá? Então, a questão 10, ela diz bem assim, ó: determine o domínio das funções definidas por. Aí a letra A, ela dá a função h de x, né, que é 4x menos 5. A letra B, ó, j de x, né, é igual a 3 sobre x ao quadrado menos 1. Então, repara que geralmente a gente está habituado a ver a notação de função como f de x, né? Então, não importa a letra aqui h de x, aqui j de x. E a letra C, z de x, que é igual a raiz quadrada de 1 menos 2x. Então, olha, a questão ela está querendo o seguinte, ela está querendo o domínio das funções. O que é o domínio das funções? Tá? Domínio das funções são todos aqueles valores de x, né, que satisfaz a função, que torna a sentença verdadeira, né? Ou então que faça com que a função exista, né? Então você tem que pensar assim, digamos, qual o valor que eu posso atribuir para x aqui e que torne a função verdadeira, ou então que faça com que a função exista. Ou então você tem que pensar assim, existe algum valor de x que invalide a função, que não torne a função verdadeira, né? Então é isso que você tem que verificar, tá? Nessa letra A aqui, nesse primeiro caso, olha, geralmente, olha, você pensa assim, o ideal é você atribuir um valor assim, para você pensar assim, digamos, um valor negativo, né, o zero, incluir o zero e um valor positivo, tá? Só para a gente fazer uma verificação aqui, olha, eu poderia atribuir um valor qualquer aqui para x, tá? Um valor qualquer, digamos, eu vou atribuir um valor positivo, um valor bem pequeno aqui, digamos, o 1. Substituindo x por 1, eu vou ter 4 vezes 1 menos 5. Quanto que é 4 vezes 1? É 4, que menos 5, isso aqui é igual a menos 1. Esse valor existe? Pode existir uma função com esse valor? O domínio da função pode ser esse valor? Sim, né? Pode ser. Então a gente verificou aqui que para um valor positivo, a função ela existe, tá certo? Outra coisa que vale ressaltar aqui é que quando você tem uma multiplicação, né, e uma subtração, você resolve primeiro a multiplicação, tá bom? Não vão esquecer disso daí, tá certo? Lembrando, né, também, fazendo aqui um parêntese aqui, lembrando, para quem não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se no canal e dê aquele like lá no final, tá certo? Então, voltando aqui para a questão, ó, verificamos que para um valor positivo, a sentença é verdadeira, existe a função, né? Então, eu sei que é válido, né, para um valor positivo, para x sendo um valor positivo. Vou fazer um outro teste aqui, ó. Se o x for zero, bora substituir o valor do x por zero e repara o que acontece aqui, né? Então nós temos que 4 vezes zero é zero, menos 5, isso aqui é menos 5. Pode ter um valor como domínio aqui, a função menos 5? Sim, né? Pode ser, é possível isso daqui. Esse valor de zero, nós verificamos que não invalida a função, né? Que pode existir o domínio aqui da função, pode ser zero, tá? Um dos valores do domínio, né? Então, beleza. Então, vamos apagar e continuar a nossa verificação. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos verificando, né? E com essa verificação, eu vou mostrar para vocês o que vai ser, né? Quem vai ser o resultado final, tá? Bora atribuir um valor negativo agora? Vamos atribuir para x igual a menos 1, olha.
Então, lembrando, ó, que a gente resolve primeiro aqui a multiplicação, né? 4 vezes menos 1 é menos 4, menos 5, isso aqui dá menos 9, né? Quando você tem dois sinais iguais, você soma e repete sinal. Menos 9 também é válido? Sim. Torna a sentença verdadeira? Sim, né? Não invalida a função. Então, um dos valores do domínio também pode ser menos 1, sem problema nenhum, tá? Então, vou apagar para fazer mais uma verificação aqui, ó. O valor do x pode ser uma raiz? Bora ver se pode. Vou substituir agora o valor do x por raiz quadrada de 3, olha, menos 5. Então, 4 vezes raiz quadrada de 3 dá 4 raiz quadrada de 3 menos 5. Eu não posso subtrair porque são termos que não são semelhantes, tá? Mas existe esse valor, professor? Existe, né? Isso aqui existe, é possível. Não invalidou a função, né? Continua a sentença verdadeira aqui. Então, um dos valores de x, que é o domínio, né? O domínio da função, nós podemos dizer que são todos aqueles valores de x. Então, também é possível que seja um número, uma raiz, que nós sabemos que raiz quadrada de 3 é um número irracional. Tá certo? Professor, pode ser o x pode ser uma fração? Vamos verificar aqui, né? Digamos, se o x for meio, e repara que meio, olha, é um número racional, tá? Meio é um número racional. Então, vamos colocar aqui 4 vezes meio menos 5. Olha, quanto que é 4 vezes meio? É simples, ó. 4 vezes 1 é 4, dividido por 2 dá 2, menos 5. 2 menos 5, você subtrai e sinal do maior valor. No caso aqui é 5, por isso fica menos 3. Então, de novo, ó, novamente, verificamos que se um número for racional, também torna a sentença verdadeira, né? Não invalida a função. Então, um dos valores do domínio pode ser um número racional também, né? Vamos apagar isso daqui, tá certo? E aí, concluímos o que com isso? Olha, substituímos por um número negativo. O que é o número negativo? Olha, se você observar, eu coloquei essa figura aqui, que é a representação dos números reais. Olha, quem são os números reais, tá? Olha, começou com o conjunto dos números naturais, né? Quem são os naturais? Olha, tá aqui nessa bolinha aqui. É o zero e a parte positiva, né? Os inteiros positivos. Depois foi criado o conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? Ó? Repara que os números inteiros, que é essa bolinha aqui maior, ele já engloba, né, os números naturais. Então, os inteiros são todos os inteiros negativos, o zero e os inteiros positivos. Depois foi criado o conjunto dos números racionais. Olha. O conjunto dos números racionais já é essa bolinha maior. Olha. Repara que a bolinha maior, o conjunto dos números racionais, engloba os números inteiros e os números naturais. Então, quem são os números racionais? São todos os inteiros naturais e aquele número, olha, que é uma dízima, né? Que é um número decimal, né? Pode ser uma fração onde o denominador não pode ser zero, tá certo? E aí, olha, tem os números reais. Os números reais é a bola maior, né? Os números reais, ele engloba os números racionais, os inteiros, os naturais e os irracionais também, ó. Quem são os irracionais? A raiz quadrada de 3, que eu mostrei para vocês, que nós fizemos verificação, né? A raiz quadrada de 2, são todas raízes quadradas que não são exatas, né? O π, que é um número super conhecido, ele também é um número irracional, tá certo?
Então, só para você ter um conhecimento aqui, fazendo uma pequena revisão, quem são os números reais? Então, os números reais são todos os números que nós conhecemos até agora, tá? Por que que eu fiz questão de mostrar para vocês quem são os números reais? Porque o resultado, né, dessa letra A aqui, que está querendo saber o domínio da função, o domínio da função que a gente representa pela letra D maiúscula, né, no caso aqui o domínio de H de X, né, o domínio de H, vai ser todos os números reais, tá? Então nós vimos que realmente é verdade, né? Substituímos por números negativos, deu certo. Substituímos por números positivos, deu certo. Substituímos por zero, deu certo. Substituímos por fração, deu certo. Substituímos por uma raiz quadrada, né, de 3 aqui, também deu certo. Ou seja, qualquer número real pode ser o domínio dessas funções, tá? Tá certo? Então, por isso que a resposta aqui do domínio da função h de x são todos números reais. Beleza? Já a letra B, olha, a função j de x é 3 sobre x ao quadrado menos 1. Aí, vamos fazer uma pequena revisão. Olha, se eu perguntar para vocês quanto que é 0 dividido por 2, isso aí existe? Existe, né? Você tem 0 balas, né? Bombons, né? Quer dividir por 2 pessoas, já que você não tem nenhuma, você dividido por 2, quanto que vai dar para cada uma? Vai dar 0, certo? Então 0 dividido por 2 dá 0. Então, olha, o 0 pode ser no numerador, tá? Se eu pegar o contrário aqui, digamos, se eu pegar 2 dividido por 0, isso aqui não é 0, tá, pessoal? Isso aqui na matemática a gente chama que isso aqui é uma indefinição. É uma indefinição. Ou seja, qualquer fração que você escreva matematicamente, a única coisa que não pode acontecer é aparecer o 0 no denominador, tá? Aí, sabendo disso, nós vamos voltar aqui para a letra B. Ó. Então, repara, qual é o valor que eu tenho no denominador aqui? É x ao quadrado menos 1, certo? Então, nós vimos, olha, que não pode ter zero no denominador. Então, logo, o denominador aqui, o valor do denominador, ele tem que ser diferente de zero. E quando a gente faz essa dedução, o que, que nós encontramos aqui? Ó? Tá? É uma inequação. Como é que... Ah, professor, mas eu não sei resolver inequação. Você resolve como uma equação normalmente. Tá? Então, vamos lá. Para isso, nós temos que isolar o valor do x. Ó. Então, isolando o valor do x, vai ficar x ao quadrado diferente. O menos 1 ó, faz a operação inversa, ele vem para cá positivo. Isolando o x, olha, a operação inversa da potenciação é a radiciação, então vai ficar aqui raiz quadrada de 1. Lembrando, né, como aqui o índice, o expoente aqui do x, né, é 2, nós vamos ter duas raízes, né? No caso aqui é mais ou menos, tá? Certo? Toda vez que tiver o expoente 2, é mais ou menos raiz quadrada de 1. Ou seja, olha, o x ele tem que ser diferente. Quanto que é a raiz quadrada de 1? É 1. Ou, né, o x ele tem que ser diferente de menos 1. Isso aqui que é a resposta, certo? Mas como é que eu vou responder? Apenas assim, professor? Não, você vai escrever aqui, ó, que a questão ela quer o domínio, né? Então, quem vai ser o domínio da função? Então, o domínio da função, quem é a função aqui? É a função j, né? São todos os reais, porque pode ser qualquer valor real aqui. Nós podemos fazer a verificação daqui a pouco. Menos quem? Menos o 1 e o menos 1.
não pode ser 1 nem menos 1. Por quê? Se for o 1 ou menos 1, vai zerar aqui embaixo, no denominador. E nós vimos, olha, que no denominador não pode zerar. Ah, professor, mas eu estou meio desconfiado. Eu acho que isso não é verdade, não. Então, vamos fazer o seguinte. Vou apagar aqui, vamos fazer a verificação se isso realmente é verdade, tá? Então, vamos lá. Só fazendo a verificação aqui, ó. Repara bem, eu falei aqui é 3, né? O valor do x não pode ser 1. Então, bora substituir 1 aqui no x. Ó. Vai ficar 1 ao quadrado menos 1. Então, vai ficar 3. Quanto que é 1 ao quadrado? É 1 menos 1. Então, vai ficar 3. Quanto que é 1 menos 1? É 0. Olha, não pode ter 0 no denominador. Então, olha, nós vimos que o 1 não pode ser. É por isso que diz aqui, ó, x diferente de 1, né? Bora verificar agora para x igual a menos 1, ó. De novo, vou pegar aqui, vou apagar e vou colocar aqui, olha, para x agora igual a menos 1, ó. Como é x ao quadrado, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 1. Então, vai ficar 3. Quanto que é menos 1 ao quadrado? Ó, número negativo elevado ao expoente par, o resultado é positivo. 1 vezes 1 é 1. Menos 1. Logo, vai ficar 3. 1 menos 1 é 0. Opa! Não pode, né? Então, isso aqui não pode. Nós vimos que não pode. Então, olha, é por isso que aqui, olha, o domínio da função são todos os reais menos o 1 e o menos 1, porque nós vimos que se for o 1 ou menos 1, zera no denominador e isso não pode acontecer, tá? Mas pode ser outro valor? Pode. Bora ver aqui. Se o x for, digamos, 4, né? Que pode ser qualquer número real. Então, se o x for 4, substituindo 4 no lugar do x, vai ficar 4 ao quadrado menos 1. Então, aqui eu repito 3. Quanto que é 4 ao quadrado? É 16, que é 4 vezes 4, menos 1. Né? Logo, vai ficar 3, 16 menos 1 é 15. E ainda dá para simplificar por 3, né? Simplificando por 3, 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5. Existe aqui um quinto? Pode acontecer isso? Pode. Pode ter uma fração que seja o valor 1 quinto, tá? Então, não torna aqui a função indefinida. Então, é por isso que a resposta aqui da letra B, o domínio da função, né, são todos os reais menos o 1 e o menos 1. Beleza? Feito isso, olha, podemos ir para a letra C, olha, tá? Quem vai ser o domínio da função que está sendo chamado aqui de Z, né? Quem vai ser o domínio de Z? Aí repara bem que aqui eu tenho uma raiz quadrada, tá? Fazendo uma pequena revisão, olha, eu posso dizer aqui, olha, lembrando, quanto que é a raiz quadrada de 2, ó, de um número positivo? Né? É 2. Quanto que é a raiz quadrada de 0? Pode isso? É um número que é elevado ao quadrado, eu dei 0. É o próprio 0, né? 0 ao quadrado é 0. Então, existe raiz quadrada de 0. Ou seja, olha, aqui no radicando, onde aparece 1 menos 2x, pode ser 0. Pode ser um número positivo e pode ser 0. Professor, mas pode ser um número negativo, digamos, raiz quadrada de menos 4? Aí não, né? Porque não tem nenhum número que é elevado ao quadrado de menos 4. Mas e o menos 2, professor? Menos 2 ao quadrado, isso aqui dá 4 positivo, não dá negativo. Então, quando a raiz quadrada, quando for raiz quadrada, aqui dentro do radicando não pode ser um número negativo, tá? Sempre vai ter que ser um número positivo
E também pode ser o zero. Olha. Como é que nós escrevemos isso matematicamente? É simples. Eu escrevo assim, ó, x, né, é maior que zero ou igual a zero. Olha, coloco a igualdade aqui, x igual a zero ou maior que zero, tá? Então, essa expressão aqui, ó, x, né, no caso aqui, maior que zero é o 4 e igual a zero é o próprio zero. Mas só que aqui dentro do radicando não é só o x, né? Então agora sim, vamos partir para resolver a questão, tá? Feito essa breve revisão. Eu vou pegar aqui o valor que está no radicando, né? Que é 1 menos 2x, e nós já vimos que não pode ser negativo, tem que ser positivo. Como é que eu escrevo isso para 1 menos 2x ser positivo? Eu escrevo assim, ó, x maior que zero. E nós vimos que pode ser igual a zero, então eu coloco aqui a igualdade. Ó. Então, 1 menos 2x tem que ser maior ou igual a zero, para poder a sentença ser verdadeira. Tá? E aí, olha, como a questão quer o domínio, eu vou encontrar o valor do x. Para isso, eu vou isolar o x. Então, aqui vai ficar menos 2x maior igual a 1, olha, eu vou passar para cá e está positivo, a operação inversa ele fica negativo. Ah, professor, e o zero? 0 menos 1 é menos 1. Já fiz direto aqui, tá? Como o valor do x aqui, ó, está negativo, eu vou multiplicar toda a inequação por menos 1. Então, menos 2x vezes menos 1, sinais iguais dá positivo. Aqui, olha, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Aqui, lembrando, olha, quando for uma inequação, você multiplica também o sinal, olha. Multiplicando o sinal por menos 1, o que acontece com esse sinal? Ele muda a posição dele, ele fica ao contrário, certo? Então, eu tenho aqui agora que 2x é menor ou igual a 1. E isolando o x, olha, vai ficar menor ou igual a 1. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Tá certo? Então, esse é o valor do x que nós encontramos. Mas já é o resultado, professor? Não. Aí você vai escrever aqui o resultado. Você escreve da seguinte maneira. Ó. X pertence aos reais, tá? Eu já mostrei aqui, conjunto dos números reais. Tal que, tá? Esse tracinho aqui, olha, é a representação dos reais. Tal que o x tem que ser menor ou igual a meio, tá? Então, para tornar a função verdadeira, a sentença verdadeira, o x ele tem que ser menor que meio ou, no máximo, igual a meio. Professor, é verdade isso? Podemos fazer a verificação, né? Se isso é verdade. Fazendo a verificação, olha, vamos primeiro verificar quando x for meio, tá? Que aqui é igual a meio, né? A resposta. Então vai ficar a raiz quadrada de 1 menos 2 vezes o x sendo meio. Então aqui vai ficar a raiz quadrada de 1. 2 vezes meio, olha. 2 vezes 1 é 2, dividido por 2 dá 1. Com o negativo daqui vai ficar menos 1. Então vai ficar a raiz quadrada de 0, que é 0. Pode isso? Pode. Né? Eu expliquei anteriormente que isso aqui é válido. Tá certo? Vamos verificar agora o x sendo menor que meio. Né? Qual o número menor que meio? Qual o número menor que meio? O que vocês acham aí? Um número menor que meio, né? Pode ser o zero, né? Menos 2 vezes o zero, ele é menor que meio, tá? Se você tiver uma reta numérica aqui, ó, só para você ver, como é que eu sei que o zero é menor que meio? Eu tenho aqui o zero, a origem, né?
Para cá eu tenho os números negativos, certo? Aqui, olha, eu tenho 1, aqui eu tenho 2, a parte positiva. Aqui, ó, entre o 0 e 1 é o meio, né? Então, sempre os números menores estão à esquerda do número que você quer saber se é menor ou maior. Então, à esquerda de meio tem o 0. Então, 0 é menor que meio. Olha, substituindo o x por 0, eu vou ter o seguinte, vai ficar a raiz quadrada de 1 menos, quanto que é 2 vezes 0? É 0. Então vai ficar 1 menos 0 é 1, e raiz quadrada de 1 existe também, que é o próprio 1. Tá certo? Então nós vimos, olha, que essa resposta, nós fizemos a verificação aqui está correta. Tá? Então espero que vocês tenham entendido. Tá? E um abraço a todos.